Muito bom dia, queridos irmãos de todo o Brasil. A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta manhã, estamos aqui concluindo a nossa caminhada e estamos aqui para trazer uma palavra de fé e esperança ao teu coração. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã foi uma palavra de despertamento, uma palavra de reflexão. Certa vez, um pescador, ele era viajante e ele saiu para pescar, Ele foi viajar e chegando numa certa região, esse pescador, ele se depara com um condomínio de casas e prédios, e ao lado desse condomínio existia um lago, e esse lago ele era de grande e média proporção. Só que esse lago, por estar abandonado, esse lago ele tinha duas saídas de tubulações para este condomínio. E próximo desse condomínio, onde estavam esses dois buracos que dava acesso a esse lago, existia dois buracos pequenos, e na frente tinha uma pensão de uma senhora. E essa senhora, ela nunca tinha observado, ao lado da pensão dela tinha um vão e tinha dois buracos do tamanho de dois bueiros. E esse pescador, ele olhando para aquela região ali de lago, ele disse: rapaz, aqui deve ter muito peixe. E ali, quando ele se deparou com aquele buraco, ele observou que tinha alguns peixes ali dentro, de pequeno e médio porte, peixes do tamanho mais ou menos da minha mão. E o que acontece? E o que acontece é que aquele pescador, quando ele olhou para dentro daqueles dois bueiros, daqueles dois buracos ali que tinha água limpa, ele se depara com alguns peixes ali dentro. E ali, ele como pescador, ele disse: esses peixes precisam ser pescados. E ele pega ali o seu puçar, e um saco grande, e começa a pescar. Sendo que quanto mais ele pegava peixe ali dentro daqueles bueiros, mais peixe vinha. E o interessante é que ele começou a pegar tanto peixe e que a esposa dele ficou impressionada de ver tanto peixe. E ele encheu um saco desses de pão, de farinha, Ele encheu aquele saco todo de peixe. Ele mais ou menos ali pescou mais ou menos uns 25 quilos de peixe. Ou seja, uma quantidade grande de peixe. E ele falou: eu preciso ir buscar uma condução para levar esses peixes para minha casa, para me cuidar deles. E ali ele limpou aqueles peixes, Ele limpou aqueles peixes, ele cuidou daqueles peixes, e ele deixou ali no cantinho daquele bueiro ali, e ele pegou e foi buscar a condução para levar os peixes para sua casa. Sendo que nesse inteirinho que ele foi levar os peixes, então nesse inteirinho ele pegou e foi buscar uma condução para pegar os peixes. E ali, quando ele voltou, para sua surpresa, estava ali mais ou menos somente uns 3 quilos de peixe. A maioria dos peixes, a dona da pensão que observou tudo, o pescador não estava sabendo, que estava sendo observado. E ali ela pegou aqueles peixes e fez um ensopado, fez ali
um trabalho com aqueles peixes. E ali ele chegou muito feliz, né? Porque havia pegado aqueles peixes. E ele chegou e perguntou: a senhora pegou os peixes que estavam aqui dentro, que eu deixei guardado aqui nesse bueiro, que eu vim buscar? E aí, para sua surpresa, ela pegou e disse para ele: eu peguei sim. E eu quero dizer para você que eu detestei o gosto desses peixes. Eles não são peixes bons. Eu fiz bem temperado, mas o sabor não ficou agradável. E ali, o que aconteceu? Ela pegou e desprezou aquele peixe, aqueles peixes, né? E o pescador ficou muito entristecido com aquela situação ali, né? Porque ele havia pescado, né, aqueles peixes com tanto carinho, com tanto amor, e os peixes começaram a pular daquele bueiro ali e vinha na mão do pescador. E aí o pescador ficou muito triste, porque ele havia pescado, limpado os peixes, e aí veio alguém e pegou os peixes, fez um ensopado e desprezou aqueles peixes. Parafraseando essa história, né, exemplificando, essa história se retrata muitas vezes hoje algumas pessoas que desprezam as almas, as vidas que são conquistadas pelos servos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus chamou pescadores de homens, né? Ele falou para os seus discípulos: ide e pregai o meu evangelho, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa foi uma ordenança de Jesus. E lamentavelmente, o que mais a gente vê hoje aí são essas igrejinhas que, lamentavelmente, Deus dá oportunidade para todos. Eu acredito, meus queridos irmãos, que Deus dá oportunidade a todos os homens de servirem a Ele. Não tem desculpa mais para os seres humanos, para eles dizerem que não podem mais servir a Deus, porque hoje tem igrejas de todos os tipos para servir a Deus, e só não serve a Deus quem não quer. Então, observando isso, eu fiquei analisando que essa história, ela me reporta a muitas tristezas e decepções de quantas pessoas que foram discipuladas, que foram cuidadas por pastores, por missionários, por evangelistas, por pessoas simples, humildes servos de Deus. E essas pessoas, elas foram sendo cuidadas e elas foram limpas, foram tiradas suas mazelas, seus pecados, elas foram purificadas. Se elas fumavam, elas não fumavam mais. Se elas bebiam, elas não bebiam mais. Se elas se prostituíam, elas não se prostituíam mais. Se elas viviam numa vida de calamidade, Deus mudou a história dessas pessoas. Mas sempre existe alguém, e essa pensão, né, desta senhora que pegou os peixes ali já limpinho, preparado, e foi fazer aquele ensopado, né, para comer ali, para se alimentar. E ela, depois de fazer aqueles peixes que eles já estavam limpos, né, ela foi, quando o pescador chegou, e desprezou aqueles peixes, ou seja, desprezou o trabalho do pescador, nem para agradecer. Pescador, muito obrigado porque você pescou esses peixes, você limpou e você deixou eles aí. Eu peguei
e fiz um ensopado para me alimentar. Quantas pessoas, né, são ganhas por Cristo, são mudadas, têm uma vida transformada pelo amor de Cristo de Jesus, porque, meus queridos, por melhor que seja o caminho, por melhor que seja a religião, dizem que todos os caminhos levam a Deus. Eu discordo desse pensamento, particularmente. Eu, Saulo Mendes, discordo desse pensamento. Porque de boa intenção o mundo está cheio, mas não é a boa intenção que vai levar o homem a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a ponte. Então, queridos, fique com essa palavra de fé e esperança no teu coração. Esta palavra, essa história, né, que muito me marcou. Uma história simples, mas é uma história muito real, de que muitas vezes nós investimos em vidas, nós trabalhamos com vidas, nós buscamos transformar vidas, mas vem o inimigo e vem querer destruir, né? Mas eu louvo a Deus que lá em Isaías, no capítulo 59, se não me falha a memória, ou é o 49, que diz assim: vindo o inimigo com uma corrente de águas para destruir, né? O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Eu louvo a Deus, porque todos os dias, como disse Jeremias, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada amanhecer. Aproveite esse dia, meu amigo. Aproveite esse dia, minha amiga. Busque a Deus. Peça a Ele para que te transforme, porque o dia de ontem já é passado e o dia de hoje é presente e o dia de amanhã será o futuro. Então, aproveite o dia de hoje. Curta a sua família, curta seus amigos, aproveite o teu trabalho, aproveite os momentos felizes que você tem, porque tudo nesta terra passa, mas as promessas de Jesus jamais passarão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nesta manhã, quem vos fala é o evangelista Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ore por nós e vamos em frente, porque, como diz Otone de Paula Júnior, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.